Então, gente, professor Arthur aqui. Vou tentar gravar agora o vídeo que mais cedo minha cachorra não estava deixando, da resolução dos exercícios. Vamos lá. Na última aula a gente falou de cilindro, e aí no número 1 a gente tem cilindros retos, né? E eu quero saber a área da base deles. Você faça um esboço, calcular o volume e a área total. Bom, a área da base do cilindro é muito fácil, né? Vamos começar ali na letra A. A gente tem um cilindro de raio 2 metros, altura de 4 metros. A área da base é a coisa mais fácil do mundo, porque enquanto num prisma a base pode ser qualquer figura, pode ser um triângulo, um retângulo, um hexágono, um paralelogramo, e você vai ter que saber calcular a área de cada uma dessas figuras. No cilindro não tem essa. O cilindro circular que a gente usa é sempre com a base circular, né? A gente não vai trabalhar com outras formas. Então, essa área é um círculo. A gente sabe que a área de qualquer círculo ela é dada por... Deixa eu ver aqui, tá dando para ver? Peraí, deixa eu focar. Aí. A área de qualquer círculo é dada pelo número π, 3,14 aproximadamente, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, para a letra A área da base vai ser π vezes 2 ao quadrado. Π vezes 2 ao quadrado dá 4, né? Vai ficar 4π metros quadrados. Aqui está metro. A área fica em metros quadrados. E tem um. Fácil, fácil. Mole, mole. O segundo item, ele pede para esboçar. Porque esse esboço é só um esboço, não precisa ser nada caprichado. Mas é legal a gente tentar fazer o tamanho certinho, o tamanho mais ou menos proporcional, né? Então, a base tem 2 metros de raio, um círculo de 2 metros de raio, né? Então, vou desenhar aqui, só que em vez de desenhar um círculo, eu vou desenhar o círculo como se tivesse inclinadinho assim, né? Porque a gente vai estar vendo o cilindro de lado. Então, a gente vai desenhar, na verdade, o que seria uma elipse, né? Para ser o círculo, uma coisa parecida, mais oval, mais elipsal. Bonitinho? E aí, como é que você vai desenhar o resto? Bom, essa é a base superior. Você vai descer aqui as verticais para depois desenhar a base inferior e fechar o cilindro. Aí, o que eu falei do tamanho? É 2 metros de raio, certo? Então, isso aqui é 2 metros. Essa distância daqui até aqui vale 2 metros. Significa que tudo isso aqui vale 4 metros, né? 2 mais 2 é o diâmetro da minha base, é 4 metros. Já que ele tem 4 metros de altura, eu vou tentar botar a mesma altura aqui para o desenho ficar mais ou menos certinho. Não precisa ficar idêntico, não precisa medir com régua. É só para o seu cilindro não ficar muito diferente do cilindro real, né? Do cilindro que a gente quer. E é isso aí que a gente tem. Bonitinho? Esse é o esboço, 2 metros, 4 metros. Fácil, fácil, mole, mole. Foi? No item 3 ele pede para calcular o volume do cilindro. Facinho, né? Volume do cilindro, uma linha só a gente termina. O volume de qualquer cilindro, assim como o prisma, é a área da base multiplicada pela altura. Nesse caso, a área da base a gente calculou aqui, 4π, e a altura é 4. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 4. A multiplicação eu posso fazer em qualquer ordem, né? Então, 4 vezes 4 é 16. 16π metros cúbicos. Bonitinho? Ok. E aí, o item 4... ele pede para calcular a área lateral do cilindro. Bom, a área lateral a gente sabe que se você corta o cilindro aqui e abre, né, a área lateral, desculpa, ele pede para calcular a área total, falei besteira. A área total, a gente vai ter a área das duas bases, a base de baixo e a base de cima, né, e somar isso com a área lateral. Então, 2 vezes a área da base, mais a área total, a área lateral. Vocês têm que tomar muito cuidado em alguns exercícios
Porque, por exemplo, nesse caso aqui eu estou pedindo um cilindro mesmo. Agora, se eu pedisse, por exemplo, um objeto da vida real, um copo que tem formato cilíndrico. O copo ele tem a base de baixo, mas não tem a base de cima, né? Então você só teria que somar uma vez essa área da base, não duas vezes. Seria só a área da base mais a área lateral. Não sei que esse copo tivesse uma tampa, entendeu? Então, quando for para objetos da vida real, tanto para o cilindro quanto para o prisma, a gente tem que adaptar isso aqui. Mas pode gravar duas vezes a área da base vezes a área lateral sempre que for um cilindro completo, tá? Então vamos lá. A área da base a gente já tem 4π. Fechou. Falta descobrir a área lateral. Se vocês lembram lá no vídeo, se você corta o cilindro aqui na vertical, né, e abre a lateral dele vira um retângulo, né? E aí vai ficar a base do retângulo, né, o comprimento da base do retângulo vezes a altura. Bom, a altura desse retângulo vai ser 4 metros e o comprimento da base dele é justamente a volta completa da circunferência, né, a circunferenciazinha que está em volta desse círculo. Então, a área lateral, para quem não lembra, estava lá no videozinho, a área lateral é 2πr, que seria o perímetro aqui do círculo, né, o tamanho dessa circunferência, o comprimento dela, vezes a altura do nosso cilindro, né? Então, essa área lateral vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 4. Essa área lateral vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, 16π metros quadrados. Muito bonitinho? Tranquilaço. Se a área lateral é 16, agora é fácil calcular a área total. A área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 4π, mais a área lateral, que é 16π. A área total vai ser, primeiro, multiplicação, 2 vezes 4, 8π, mais 16π, né? Aí aqui teria que fazer a multiplicação por π primeiro, mas como são termos semelhantes, e eu não quero botar 3,14, eu quero deixar o π, 8 mais 16 vai dar 24, só que é 24 vezes π, né? Pronto. Essa é a área total do meu cilindro. No outro vídeo eu fiz item A, item B e item C, né, porque eles eram muito diferentes. Esse daqui é a mesma coisa, é só você usar as fórmulas e calcular. Então o que eu vou fazer? Eu só vou botar para vocês um detalhe que eu acho importante, que é vocês prestarem atenção no tamanho, né? Então no item B, quando você for fazer o esboço, pensa o seguinte, no item B, o raio é 3 centímetros e a altura é 10 centímetros, né? Então, quando você for fazer o esboço, o item 2 do B, você tem um raio de 3 centímetros, o que dá um diâmetro de 6 centímetros, né? Então você vai ter aquele seu círculo do topo. E a altura é 10 centímetros, é quase o dobro desse diâmetro aqui, que é 6, né? Então você vai tentar desenhar ele um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido, só para não ficar parecendo todos os cilindros iguais. Você vai ter uns cilindros mais compridos, os outros mais curtinhos. Perfeitinho? De resto, o desenho do cilindro é sempre igual, os cálculos são sempre iguais. Eu não vou postar o vídeo resolvendo, mas vou botar o gabarito mesmo, o resultado final de cada um dos exercícios, de cada um dos itens do exercício 1, lá na plataforma, ok?